Recentemente aqui no Meteoro a gente recebeu a economista Juliane Furno e ela contou pra gente que essa comparação que você deve ouvir com muita frequência, o Estado deve ser administrado como uma empresa, não pode gastar mais do que arrecada, tem que manter contas em dia. Ela contou pra gente que essa comparação é um erro conceitual. E ela contou isso a partir de uma pergunta feita pela Sofia. Acompanha aí. A primeira pergunta que eu queria fazer é justamente sobre essa questão da dívida pública, que a gente sempre ouve a argumentação, como Álvaro disse, da mídia hegemônica, né, de que da austeridade fiscal, comparando o gasto do Estado com o gasto de uma casa, você não pode gastar mais do que você arrecada. E eu sei que existem outros campos da economia que trazem uma visão diferente. A primeira pergunta é bem básica nesse sentido. Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho o porquê que poderia ser diferente. Como que seria possível o Estado gastar mais do que arrecada sem isso ser necessariamente um problema? Perfeito. Nesse caso, é sim um erro conceitual macroeconômico a associação entre os gastos do Estado e os gastos das famílias ou das empresas, né? Qualquer estudante de economia, desde o primeiro semestre, quando cursa uma disciplina chamada contabilidade social, ou seja, contabilidade macroeconômica de um Estado nacional e posteriormente faz disciplina de macroeconomia, já aprende as diferenças fundamentais entre a política de gasto e investimento do Estado e das famílias. Mas vou resumir em 4 considerações muito sucintas. Eu vou dar um exemplo não machista para iniciar a conversa, que normalmente se vê de forma análoga na mídia, né? Sempre dizem algo mais ou menos assim. Uma família, né, uma dona de casa não pode ir na padaria comprar, por exemplo, 5 pães se ela só leva dinheiro para comprar 4. Primeiro, está tudo errado, porque reforça um papel de que a mulher é responsável naturalmente pelas tarefas de reprodução social, ou seja, ela que vai no mercado comprar pão. Vamos usar o exemplo do meu pai. Então, meu pai não pode ir na padaria comprar 5 pães se ele só tem dinheiro para comprar 4. De fato, meu pai não pode fazer isso. Em primeiro lugar, porque a política fiscal, o nível de gasto é muito distinto entre uma família e entre o Estado. Agora, vamos supor que eu diga para o meu pai que quando ele vai na padaria comprar os 4 pães, quando ele vai, na verdade, comprar os 5 pães, levando dinheiro para comprar 4, ou seja, se endividando para comprar 1, na verdade, esses 5 pães que ele comprou volta para a receita dele em torno de 6 pães. Por quê? Porque o gasto público do Estado, ele é um investimento. Veja, se vem um encanador na minha casa consertar um cano, eu tiro um dinheiro da minha carteira e pago ele, esse dinheiro não volta para mim. Quando o Estado paga o mesmo encanador, este recurso que ele pagou volta para os cofres públicos, porque este encanador, quanto mais pobre for o encanador, vai ter uma maior propensão a usar esse recurso para consumir coisas. Ele vai comprar uma garrafa d'água, ele vai consumir serviços, e como a tributação no Brasil é essencialmente uma tributação sobre bens e sobre serviços, esses mercadorias e serviços, ao serem tributados, vão retornar aos cofres públicos. Mas não só de forma equilibrada, mas de forma multiplicada. Porque esse encanador também, ao consumir essas coisas, ele vai dinamizar a atividade econômica, gerando mais emprego, porque o padeiro vai ter que continuar produzindo pães, então o padeiro não vai precisar demitir ninguém, vai precisar contratar mais farinha, às vezes vai precisar contratar mais gente. Isso dinamiza a economia, e quanto mais a economia dinamiza, mais o Estado arrecada. Isso chama efeito multiplicador das políticas sociais. Então, o gasto público, ele retoma para os cofres públicos, ele não é um dinheiro que evapora, ele é um dinheiro que retoma através de arrecadação. Além disso, o meu pai, ele não define quanto ele arrecada. E, principalmente, ele não define quanto ele arrecada, a depender do momento político e econômico. O Estado, ele tem essa capacidade. Veja, o Estado, ele maneja a possibilidade dele ter mais ou menos receita. Ele pode, principalmente através da política tributária, incidir um imposto sobre grandes fortunas momentaneamente para aumentar a sua capacidade de gasto fiscal. Ele pode remanejar a forma com que os tributos são direcionados dos mais pobres para os mais ricos. Ele pode, inclusive, ao gastar e dinamizar a economia, ele também dinamiza e aumenta e alarga a sua base de arrecadação tributária. As famílias, as empresas não definem quanto elas arrecadam. O Estado, em última instância, define.
O Estado, ele também tem uma coisa chamada máquina de fazer dinheiro, que o meu pai, quando vai na padaria, também não tem. Aí alguém vai achar, ai, que absurdo, porque o Estado vai dar play na máquina e vai sair um monte de papeizinhos de reais. Não, é de uma forma muito mais sofisticada. O Estado, ele pega empréstimo, ele se financia com o setor privado. Como? Ele dá um pedaço de papel, não tenho nem um pedaço de papel aqui, ele lança um papel no mercado, que ele diz, ó, estou dando esse pedaço de papel aqui e você vai me dar 5 mil reais por esse pedaço de papel. Eu vou te devolver esse pedaço de papel acrescido de uma taxa de juros. Poderia dizer, mas é um financiamento, né, no mercado financeiro igual as famílias e as empresas fazem. Quando elas não têm dinheiro, elas recorrem ao mercado financeiro. É completamente diferente. Em primeiro lugar, porque o Estado se endivida na própria moeda que ele rola. É diferente de alguém vir me pedir dinheiro e eu disser assim, mas eu fiz ciências sociais e vou te pagar em miçanga porque eu tenho um monte de miçanga. Eu pago ao banco em alguma coisa que eu mesmo produzo, no caso do Estado, moedas reais. Aqui estamos falando de dívida pública interna, quando é em reais. Diferente de dívida externa, essa sim compromete a capacidade de financiamento do Estado e isso pode levar estados a quebrarem. Estados nacionais não quebram endividamento na própria moeda. O Estado define também a taxa de juros que ele paga por esses papéis que ele vende no mercado. As famílias não definem os juros que elas pegam no mercado interbancário. O Estado também define o tempo de pagamento da dívida pública que ele contrai com os agentes privados. A gente não diz, olha, Itaú, agora eu não vou poder te pagar, posso te pagar daqui a 10 anos? Não, porque ele vai colocar juros sobre juros. O Estado faz o quê? Ele pega aquele papel que vai vencer, ele rasga aquele papel que venceu e ele emite um novo papel e com aquele dinheiro do papel ele paga o papel passado. Então, ele consegue criar renda a partir disso. Aí alguém vai pensar, mas aí o Estado faz um grande endividamento, né, se financia com o mercado privado, mas uma hora ele vai ter que pagar. Então, no fim das contas, ele faz dívida, mas depois ele vai ter que submeter a sociedade a um ajuste fiscal de qualquer forma, porque ele vai ter que pagar essa dívida. Não. O capitalismo, para começar, é um sistema de dívida pública. Os estados nacionais, desde o século XIX, são estados endividados. A dívida pública é parte do mecanismo macroeconômico de sustentação das economias capitalistas. As dívidas não são feitas para ser pagas, fundamentalmente, são feitas para serem roladas. O que determina, o que faz com que as dívidas sejam pagas é menos o pagamento nominal, eu vou lá e vou pagar a minha dívida, e é mais o crescimento da própria economia. Quanto mais a economia cresce, mais a dívida com relação ao PIB decresce. Vou dar um exemplo, e aí encerro para ir uma outra pergunta para não ficar dando muita palestrinha. No ano de 2013, na verdade, de 2003 a 2013, né, dos governos petistas até 2014, o Estado sempre gastou bastante, né, teve uma média de crescimento do gasto público em torno de 6%, aí os liberais ficam malucos, mas as receitas sempre foram superiores e não teve inflação. Olha que maluquice. Com uma taxa de juros relativamente baixa, quando houve vontade política de baixar a taxa básica de juros. Então, o Estado sempre gastou, teve um aumento substancial do gasto público, mas sempre teve superávit primário, o que significa que os gastos, as despesas primárias, que todas aquelas despesas que excluem juros, cresceram, mas foram sempre inferiores ao crescimento das receitas. Em 2013, teve, então, o superávit primário em torno de 90 bilhões. Mas no resultado nominal, que inclui a conta de juros, né, o pagamento dos juros do estoque da dívida passada, o resultado foi negativo. Ou seja, a dívida pública naquele período, o pagamento, o quanto custava nominalmente, passou de 1 trilhão e 500 para 1 trilhão e 700. Ou seja, a dívida pública, em termos reais, aumentou. Mas em relação ao que ela significava do PIB, ela caiu. Ou seja, qual é a métrica que a gente usa para calcular o endividamento público de um Estado? É a dívida com relação ao PIB, não é isso que a gente vê na TV? A dívida do Brasil está 60% do PIB. Quanto é a dívida pública? Pouco importa. Se eu disser para vocês que a minha dívida é de 5 mil reais, vocês vão dizer que é muito ou que é pouco. Vocês não vão dizer nada, vocês não sabem quanto que eu recebo. Então, a gente tem que avaliar a dívida em relação ao PIB. Aí, o que o Bolsonaro diz? Temos que fazer um corte no auxílio emergencial para reduzir o nosso endividamento. Então, vamos dizer que o endividamento era 1 bilhão e meio e agora vai passar a ser 1 bilhão. Vou cortar 500 milhões da dívida pública. Isso vai reduzir a dívida brasileira? Não, porque se o PIB cair numa velocidade ainda maior, mesmo que em termos reais,
não seja mais 1,5 bilhão, seja 1 bilhão. Se o PIB caiu ainda mais, pode representar, ao invés de 60%, 70% do PIB. Então, qual é a forma de reduzir e de chegar numa saúde fiscal de equilíbrio? Não é cortando necessariamente gastos, porque quando você corta gastos, principalmente numa economia em desaceleração, você corta mais que proporcionalmente o PIB, porque o PIB, 70% do PIB brasileiro é consumo. Se você corta gastos, que o gasto público é uma receita privada, você corta a capacidade das pessoas consumirem. Portanto, você corta o PIB. Então, quando aumenta o PIB, mesmo que aumente nominalmente a dívida, a relação dívida-PIB tende a cair. Portanto, a gente tem que submeter o pagamento dessa dívida à atividade econômica e não à austeridade fiscal. Caramba, se até eu entendi, acho que todo mundo entendeu também.